Hoje com o pastor Joseph Prince. Quero dizer uma coisa, se você é um novo convertido e você aceitou a Jesus nessas últimas semanas, o que você precisa saber, acima de tudo, é o que eu vou falar hoje. Se você é um crente há 10 ou mais anos e se considera um crente maduro, o que você precisa na sua vida é o que eu vou falar hoje. Ok? Você vai gostar disso. Posso ouvir um amém? Então, vamos direto à palavra de Deus? Glória ao nome de Jesus. Eu sei que Deus vai fazer algo grande, algo poderoso na sua vida. Amém? O mundo vai de mal a pior, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo brilha cada dia mais. Amém? Romanos 4, verso 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Esta promessa é a promessa de Deus. A promessa de Deus a Abraão de que ele seria herdeiro do mundo não foi feita a Abraão ou a sua posteridade pela lei, mas pela justiça da fé. Precisamos estabelecer algo então? Abraão nós sabemos, mas quem é a sua posteridade? Você e eu. Somos a semente de Abraão. A Bíblia diz em Gálatas, se você está em Cristo, então você é semente de Abraão e você é herdeiro de acordo com a promessa. Quando você ver essa palavra, semente de Abraão, pense em si mesmo. Amém? Porque a Bíblia diz que você é semente de Abraão. E a promessa era de que ele seria herdeiro do mundo. Deus prometeu a Abraão que ele seria herdeiro do mundo. Não foi uma promessa pela lei, mas pela justiça da fé. Mas antes disso, deixe-me falar algo. Ok? Primeiramente, que promessa é essa? A promessa é de que ele seria herdeiro do mundo. Como crentes, não precisamos olhar para as bênçãos de Daniel, ou as bênçãos de Davi, ou para as bênçãos de Isaías. Devemos olhar para Abraão, as bênçãos de Abraão, as promessas a Abraão. Abraão sabemos que foi um homem que Deus o chamou de amigo. Que expressão maravilhosa! É o único na Bíblia que Deus chama de meu amigo. Sabemos que ele foi o primeiro que foi mencionado, também Noé foi mencionado, mas Abraão foi mais ainda. A Bíblia fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Numa época em que Abraão nem conhecia os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não haviam sido dados até uns 400 anos depois de Abraão, no Monte Sinai, quando a semente de Abraão e os seus filhos se tornaram uma multidão de 12 tribos e eles eram escravos no Egito. E Deus os tirou de lá. Foi nessa época que Deus deu para eles os 10 mandamentos. Muitos de nós conhecemos os 10 mandamentos. Para muita gente, o cristianismo é ser salvo e depois é fazer o que pode para cumprir os 10 mandamentos. Olha, nada disso é verdade. Nós precisamos entender que só por tentar cumprir os 10 mandamentos vai produzir o oposto. A lei foi desenhada por Deus, a lei é santa, mas não te faz santo. A lei é justa, mas não te justifica. A perfeição da lei está no fato de que ela revela o pecado do homem. Agora olha esse verso, antes de voltar para Romanos 4, Romanos 6,14 diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós. Quantos gostariam disso? O pecado é a mãe de todas as dores e sofrimentos. Antes de haver dor e sofrimento neste mundo, havia pecado. O pecado veio e trouxe essas coisas e o salário do pecado é a morte. Então sabemos que o pecado é tudo que é mal, é como um câncer. É quando ouvimos a palavra câncer, aquele sentimento que nós temos, multiplique 100 vezes. É assim que Deus odeia o pecado. Amém? Deus ama o pecador. Assim como você ama alguém, mas a pessoa está com câncer. Pode ser uma pessoa da família, uma pessoa amada. E por isso você precisa pensar que a intensidade pela qual você odeia aquele câncer é dependente de quanto você ama a pessoa. Da mesma forma, Deus odeia o pecado porque Ele ama o homem. Deus nos amou de tal maneira, amém? O problema é o pecado. E como o pecado tem domínio? De acordo com esse verso, que diz, o pecado não terá mais domínio. E nós queremos isso. Quem pode dizer amém? Queremos isso, certo? Por quê? Como o pecado não terá domínio, e aqui há um pronome, pecar é estar destituído da glória de Deus, e você pode estar destituído no seu corpo, ficar doente, cansado e morrer, ou até mesmo na sua mente, em vez de estar calmo, tranquilo, sereno, você tem a sua mente perturbada e vive deprimido. Isso está sem a glória. E o pecado é a mãe de todas essas coisas.
Então, ficamos sem a glória, mas o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque não estáis sob a lei, mas sob a graça. Ok? Então é importante para nós descobrirmos como está sob a graça e não estarmos sob a lei. Está aqui neste verso, mas é incrível que o mundo cristão pegou isso e ficou com a impressão de que quando você ensina a graça, você está dando licença para a pessoa pecar. Mas na verdade esse verso diz que quando ensinamos a graça e estamos sob a graça, o pecado não terá mais domínio sobre nós. E sabemos que o que segue muitas vezes o pecado é doença. Amém? O que segue o pecado é depressão. E todo tipo de fraqueza que Deus não planejou para o homem viver nelas. E depois a morte. O que vem depois da fraqueza e doença. Tudo isso é resultado do pecado. E a Bíblia diz que o pecado não terá domínio se você está sob a graça. E não sob a lei. Isso não é incrível? Mas olha, sabemos que agora conhecemos a lei, mas durante a época de Abraão, ele não conhecia os 10 mandamentos. De fato, Abraão, se você dedicar um tempo para estudar sua vida, vamos ver que ele mentiu 2 vezes. Não foi? E Deus ainda o abençoou. Eu não estou falando para você mentir. Se mentir, vai ter consequência. Deus não o abençoou por causa da mentira. Deus abençoou a Abraão porque ele era justo pela fé. Amém? Ele estava debaixo da graça de Deus. Você entende? Por isso não olhamos para Davi. Davi foi punido, mesmo a sua punição sendo temperada com a graça e misericórdia. Davi é uma figura de um homem sob a lei. Davi viveu depois dos 10 mandamentos, viveu debaixo da lei. Não podemos olhar para as pessoas que viveram sob a lei e dizer que eles foram punidos e como será diferente conosco. Devemos olhar para Abraão. Abraão não foi punido porque Deus tratou Abraão como justo. Abraão não era justo pelo que ele tinha feito. Ele era justo pela fé. Está ouvindo, igreja? A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e Deus imputou sua justiça a Abraão. Deus o tratou como se fosse um justo. Posso ouvir um amém? Nós temos as bênçãos de Abraão e a promessa que Deus deu a Abraão, de acordo com Romanos 4, é a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. E essa promessa não é só para ele, mas também para a sua posteridade. Diga para alguém, eu sou a semente de Abraão. Amém? Então vamos olhar essa frase. Herdeiro do mundo. Essa expressão herdeiro do mundo. Uau, isso é muito lindo. No grego, herdeiro do cosmos. Amém? E eruditos gregos dizem que envolve também os bens materiais. Amém? Envolve tudo que está na terra. Agora, esta é a grande bênção, herdeiro do mundo. É lógico que a maior sempre inclui as menores. Como você pode ser herdeiro do mundo se está sempre quebrado? Você nunca tem dinheiro. Você vive contando moedas. Certo? Como você pode ser herdeiro do mundo? Como vai impactar pessoas? Amém? E não estou dizendo que corremos atrás de riquezas, não. Quando você busca a Deus, o dinheiro vai te seguir, não se preocupe. A provisão vai chegar. Amém? Pode dizer amém? Herdeiro do mundo é a grande bênção, mas como ser herdeiro do mundo se você está sempre numa cama, está sempre doente, precisando que as pessoas cuidem de você? Como ser herdeiro do mundo, certo? Ou seja, herdeiro do mundo inclui essas bênçãos para ser herdeiro do mundo. Como ser herdeiro do mundo com as emoções abatidas? Você está sempre deprimido, tomando todos os tipos de tranquilizantes, todos os tipos de medicamento. Precisa ajuda para ficar bem. Como ser herdeiro do mundo? Então, herdeiro do mundo inclui o quê? Paz na mente, inclui também as emoções que estão bem equilibradas e controladas. Estou certo? Amém? Então, a maior sempre inclui a menor. Posso ouvir um amém? E esta promessa de ser herdeiro do mundo não foi só para Abraão, mas também para sua semente. Ok? Então precisamos descobrir como ela vem e por que muitas pessoas não têm essa promessa. Mesmo aqueles que colocaram sua fé em Cristo não estão vendo a manifestação das bênçãos. É lógico que muitos a têm visto. Qual é a diferença? Aqui nos fala claramente. Esta promessa a Abraão e a sua posteridade não foi feita pela lei, não foi pela lei, mas pela justiça da fé. Foi pela justiça da fé, mas você ouve muitas vezes o ensinamento. Se quer estar perto de Deus, se quer que Deus te abençoe, quer que Deus abençoe a sua família, você tem que fazer isso, você tem que ser obediente, você tem que se consagrar mais, você tem
que obedecer mais a Deus e tudo volta para as coisas da lei. É o oposto. A promessa não foi feita pela lei, mas pela justiça da fé. Amém? A justiça da fé é um dom. Amém? Assim como Abraão não foi feito justo pela sua conduta, suas ações, isso é importante. Condutas e ações, sim. Mas condutas e ações são como os galhos de uma árvore. Não deve ser a raiz. A raiz é o que produz as folhas e o fruto. Amém? A raiz não é o fruto. O fruto não é a raiz. A graça é a raiz. E santidade e vida abundante. E o fruto do Espírito é um fruto. A graça é a raiz. Santidade é o fruto. Mas ficamos focados na santidade, o fruto. Amém? E tentamos fazer com que a macieira produza laranja. Quantos sabem que a macieira produz maçãs? Ah, Marta, nós viemos aqui para ouvir ele pregar isso? Não. Amigo, macieira vai produzir maçãs e laranjeiras vão produzir laranjas. E se você é justo pela fé, você vai produzir atos justos, você vai produzir resultados justos, amém? Crer da maneira certa vai sempre produzir e viver da maneira certa. Amém? O fruto do Espírito versus as obras da carne. Olha, não é fruto da carne. Se você crê que é justo pela fé, quanto mais crer nisso, você vai produzir o fruto. O produto é amor, alegria, paz, domínio próprio. Até domínio próprio é fruto. Aprendi anos atrás, quando eu fui pastor de jovens, que se eu quisesse domínio próprio dos jovens, eu não pregava sobre isso. Se eu pregasse domínio próprio, era colocar lenha na fogueira. Se eu pregasse sobre isso, eles tentariam se controlar e então produziriam um efeito totalmente contrário. Se eu quero domínio próprio, eu tenho que pregar a graça. E o fruto de pregar a graça, o fruto, é domínio próprio. Se eu quero alegria, paz, não adianta falar para alguém que não tem alegria e paz. Não fique deprimido, não fique deprimido, não fique deprimido. Quanto mais tentarem isso, mais vão ficar deprimidos. É como dizer, não pense num elefante cor-de-rosa, não pense num elefante cor-de-rosa, certo? Não pense nisso. Então, quanto mais tenta não fazer, pior fica. E este é o resultado de muitas pregações. Pregamos tanto sobre uma coisa, não faça, não faça, não faça, produz o oposto. Essa é a natureza da lei. Deus deu a lei, não há nada errado com a lei. A lei é santa, mas não te faz santo. A lei foi desenhada para te mostrar o pecado. É por isso que a Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado, em 1 Coríntios 15, verso 56. O aguilhão da morte é o pecado, mas a força dunamis, a força do pecado é a lei. Uau! A força do pecado é a lei. Quanto mais tentar cumprir a lei, pior vai ficar. Não é? Você tem um colega que é aquele que está sempre te incomodando ou falando com você de uma maneira que te provoca e você não gosta dele. Então, você acorda um dia e diz, estou determinado a ser paciente com ele. Vou fazer o melhor, vou morder minha língua e não vou falar nada para ele. Certo? Eu vou fazer isso. Adivinha, vai ser o seu pior dia. Quanto mais tenta, pior fica. O que está dizendo, pastor? Deixa para lá? Na verdade, eu escrevi um livro que fala sobre isso. Amém? Quando faz isso, Jesus assume tudo. Quando você segura, ele deixa para lá. Você escolhe. Amém? Então, voltando a esse assunto, que a santidade, uma vida boa, uma vida de vitória, a vida abundante, não podem vir pelo nosso esforço, por tentar cumprir a lei, mesmo tendo boas intenções. Só vem pela justiça, pela fé. E por isso, a razão por que não vemos, até mesmo crentes, caminhando como herdeiros do mundo, amém, com a bênção de Abraão sobre eles, é porque estão tentando receber isso pela lei, em vez da maneira que Deus mandou, pela justiça da fé. Mas quanto mais você declarar que é justo pela fé, mais vai haver as bênçãos de Deus sobre sua vida. E abundar. Você está ouvindo? Jesus ensinou no Sermão da Montanha, no lago da Galileia, eu amo aquele lugar. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que você quer nessa vida. E ele estava falando de coisas materiais. Não se preocupe com a roupa, não se preocupe com a comida. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ouviu isso? Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O que é a sua justiça? É um dom. A sua justiça é a justiça pela fé. Quanto mais eu creio que eu sou justo pela fé,
mais essas coisas me serão acrescentadas. Posso ouvir um amém? Mas em vez disso, estamos buscando a nossa justiça, estamos querendo estabelecer a nossa própria justiça. E assim não nos submetemos ao dom da justiça. A Bíblia diz que, pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. Quem é o homem que desobedeceu e por isso nós também agora pecamos? E as pessoas também pecam não por quê? Escute isso. As pessoas não são pecadoras, certo? Não são pecadoras porque pecam. Mas pecam porque são pecadoras. Quantos entenderam? A Bíblia diz que somos pecadores por causa do pecado de Adão. A desobediência de um só homem. Amém? Por isso no céu, Adão tem um lugar especial seguro. Bem fortificado. Guardado por anjos. Todo mundo vai querer pegá-lo. Não, só estou brincando. O primeiro homem pecou e fez com que o pecado se alastrasse aos seus descendentes. Então as nossas vidas e os nossos antecessores estão ligadas. Não pode dizer isso é injusto, Adão pecou e eu sou pecador. Estamos ligados. O nosso sangue nos liga até chegar ao primeiro homem. Amém. E a Bíblia diz, pela desobediência de um homem, todos foram feitos pecadores. Por que somos pecadores? E eu estou falando disso de forma geral. Não somos pecadores hoje, amém? Quem crê em Cristo é justo. Mas por que somos pecadores? Por causa do pecado de Adão. Pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por causa do pecado de Adão, de acordo com esse verso. Mas da mesma forma, é pela obediência de um homem na cruz. Fomos feitos justos. Olha para mim. Como somos justos hoje? Por causa da obediência de um homem. Minha obediência? Não, eu não sou este homem. Sua obediência? Não. Obediência de um homem. A obediência de Jesus fez a todos nós justos. Isso tira um peso dos ombros, eu não faço a mim mesmo justo. Sua obediência me fez justo. Posso ouvir um amém? Quanto mais eu creio nisso, mais eu terei o fruto do Espírito. Não se preocupe com santidade e nem como viver certo. Vai ser um fruto quando você crê certo. Posso ouvir um amém? Vamos lá, igreja, boas novas, aleluia. Precisamos focar nisso. Isso, dá a Ele a glória, amém. O nosso foco deve ser neste fato de que nós somos justos pela fé. Posso ouvir um amém? Amém? Somos justos pela fé. Agora, olha, sabe por que é pela fé? Quando Deus te declara justo, não quer dizer que não há mais manifestação de pecado. Você não vai ter mais pensamentos ruins na sua mente. Não, nada disso. A razão por que é pela fé é porque você está consciente da presença de pecado nos membros do seu corpo, no seu corpo, você sabe. Mas apesar disso, você crê no que Deus diz. Deus te fez justo e você confessa, eu sou justo pela fé. Amém? É por isso que é pela fé. Apesar de toda a evidência dizendo o contrário, você pode ter aquele pensamento errado, você tem emoções negativas e muito mais, você diz, eu sou justo pela fé. E quanto mais crê nisso, você vai ver a bênção do justo sobre a sua cabeça, as bênçãos de Abraão sobre você. Todas essas coisas serão acrescentadas. Você vai se tornar herdeiro do mundo. Isso inclui também saúde, provisão, bem-estar emocional, autoestima, confiança no Senhor. Aleluia! Amém! Eu estou sentindo a unção, aleluia. Em nome de Jesus, por favor, se preparem, glória a Deus. Se você tem um tipo de dor no seu corpo, alguém está com dor no lado direito, que fica subindo e descendo por suas costas, fique em pé agora mesmo e vai ver que você foi curado em nome de Jesus. Quem tem problema nas costas, fique em pé agora em nome de Jesus. Aqui neste lugar e onde estiver assistindo, agora mesmo em nome de Jesus. E também na nossa igreja em Dallas, em nome de Jesus, fique em pé, você que está com a dor. Escute isso. Você está com dor no lado esquerdo, que fica subindo e descendo, e não é o tempo todo. Mas acontece, fica subindo e descendo, para cima e para baixo. E eu vejo que Deus está fazendo algo agora no seu corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora mesmo, receba a sua cura. Receba a cura em nome de Jesus. Comece a fazer aquilo que não podia fazer, mova-se. Amém, não podia mexer o joelho, faça isso agora. Muitos problemas nas costas, todo tipo de problema. Deus colocou as costas de alguém agora no lugar, glória a Deus. Eu declaro agora a todo nervo, a todo músculo, a todo tendão, a toda junta e todas as partes do corpo, eu declaro agora que voltem ao lugar como Deus desenhou que fosse. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro vida, restauração, cura e saúde ao seu corpo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça o que você não podia fazer. Mova-se, vire-se. Se a dor for embora, olhe,
Quem está assistindo, olhe. Se a dor for embora, faça assim. Acene. Acene agora, acene agora. Vamos lá. É um lugar grande, acene bastante. Para que todos vejam. Dê a Jesus a glória. Vamos lá, igreja. Aleluia. Amém. Sabemos que muitos foram curados. Você levantou as mãos e eu sei que Deus ainda está curando. Escreva para nós, escreva para a igreja. Se você tem um relato do médico e isso foi muito sério e você tem os exames que você fez no passado e agora vai ter novos exames, mande para nós, envie isso para nós, porque o seu testemunho vai encorajar outras pessoas. Amém? E olha bem, a unção está fluindo de tal maneira que eu tenho que estar ligado naquilo que o Senhor está fazendo. E Deus não parou, ainda está curando alguns. Amém? Alguém disse agora mesmo, eu queria que o pastor Prince falasse do meu problema. Mas ouça, você não precisa disso. O Senhor te conhece. Até seu número de telefone, mesmo que você mudou na semana passada. Amém? Escute, Ele conhece os números de cabelo da sua cabeça. Amém? Ele sabe que é 0. Amém? Não é bom quando o Senhor fala que sabe até os números do fio de cabelo? Não é incrível? Amém? Ou seja, Ele conhece os detalhes, amigo. Então, amigo, abra o seu coração para Ele. Quanto mais descansar e abrir o coração para Ele, mais coisas boas vão acontecer. Mais bênçãos virão à sua vida. Amém? Tudo isso baseado naquilo que eu falei. Sabe que a igreja, como um todo, ainda não compreendeu totalmente o fato de que estamos sob a graça. E a graça fala de provisão. E a lei fala de exigência. Amém? A lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A lei exige justiça do homem. Isso não foi possível. A justiça perfeita. Mas sob a graça, Deus provê essa perfeita justiça. Por Cristo. Para ser recebida como um dom. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que fomos feitos justos gratuitamente. Olha bem aqui, Romanos 3. E diz, sendo justificado, isso aqui é incrível para mim. Porque muitos conhecem o verso anterior, mas não conhecem esse. A igreja toda conhece o verso anterior. Você sabe qual é? Vou te mostrar. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos nós memorizamos isso. Eu tive que memorizar uma vez. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Certo? Mas ninguém falou do verso depois. Sendo justificados gratuitamente. Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra gratuitamente. Eu quero falar um pouco sobre ela. É a palavra grega dorian. E dorinha quer dizer, ouça, dorinha quer dizer, gratuitamente, sem nenhum custo. E Jesus disse, quando estava no cenáculo, na noite em que foi traído, falando sobre a nação de Israel, e como eles o trataram, disse, eles me odiaram, sem nenhuma razão. A expressão, sem nenhuma razão, é na verdade dorian, sem nenhum custo. Ser justificado de graça quer dizer o quê? Fomos todos justificados, feitos por Deus justos, sem custar nada para nós. O custo não é para você. Não há nenhuma razão, certo, em você para Deus te justificar. Toda razão estava nele. E agora mesmo nós ainda contemplamos a possibilidade de Deus nos fazer justos porque oramos um pouco mais hoje. Ou talvez nós conseguimos tratar aquela pessoa bem hoje. Estamos tentando encontrar uma razão em nós mesmos, mas a razão não está em você. Dorinha quer dizer sem nenhuma razão. Isso quer dizer que não custa nada para você. Sem nenhuma razão. A razão não está em você. Não há nenhuma razão em você para Deus te declarar justo. A razão está nele. Pela desobediência de um homem, a desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de um homem, Jesus Cristo, fomos feitos justos. Amém? Quero fazer uma pergunta. Você se lembra do primeiro homem, Adão? Olha bem, sua esposa foi a primeira esposa, certo? E se Adão perguntasse para Eva, você me ama? Ela diria, quem mais? Se ela fosse, como algumas, sabe, que eu conheço, Adão estava dormindo, ela ia bem devagar contar o número de costelas, para se assegurar que não tem outra faltando. Bem, o primeiro homem, Adão, aquele Adão, pecou contra Deus. Como resultado, todos somos pecadores. Mas da mesma forma, o último Adão, o segundo homem, certo? O último Adão, Jesus Cristo, veio, a Bíblia diz. Um representante trouxe pecado e morte para a humanidade. Outro representante foi levantado por Deus. Jesus Cristo, Deus enviou seu Filho para se tornar homem e morrer como nosso representante.
E ele foi obediente na cruz, e pela obediência de um homem, fomos feitos justos. Amém. Amém. Mas a igreja ainda tem esse pensamento que somos justos até o próximo pecado. Deixe-me fazer uma pergunta, e é aqui que fica muito difícil. Para algumas pessoas, por causa das emoções religiosas, vão lutar contra isso. Em questão de pecado, eu não sou contra a santidade, eu não sou contra a santidade, eu sou a favor dela. Eu não sou contra a lei, eu sou a favor da lei, pela razão pela qual Deus deu a lei. E Deus não deu a lei para justificar o homem. Deus deu a lei para revelar o pecado do homem como um espelho. Não é culpa do espelho se você está vendo algo feio. O espelho é verdadeiro e fiel. Amém? Está rindo de mim? Muito ruim. Mesmo assim, quando se trata da desobediência de Adão, Adão desobedeceu, fomos feitos pecadores. Nada que façamos muda o fato de que somos pecadores. Agora faça uma pergunta, e não responda religiosamente. Se pela obediência de um homem, Jesus, fomos feitos agora justos, podemos desfazer isso? Podemos pecar e nos tornarmos ímpios de novo? Pense nisso. Preste atenção. Quando você era um pecador, você se lembra disso? Aqueles dias que você era pecador, você fazia algo que era justo? Certo? Ajudar o pobre, algo assim? Eu sei que fez algo bom, você não era tão mal assim, sabe? Você se lembra de fazer algo bom quando era pecador? Certo, você fez algo bom, mas fazendo aquilo, mudou o fato de que você era pecador? Você ainda era. Nada do que você fez desfez o que Adão fez. Funciona dessa maneira. Certo? E da mesma forma, o último Adão, Jesus Cristo, veio. Pela obediência de um homem. A sua obediência, fomos feitos justos. Podemos desfazer isso? Se você diz que podemos, então eu declaro a você que você está dizendo que o primeiro Adão fez é mais poderoso do que o que Jesus fez. Amigo, de jeito nenhum. Pela obediência de Jesus fomos feitos justos. Permanentemente. Posso ouvir um amém? Crendo nisso, crendo certo, vai produzir viver certo. Não se preocupe. Posso ouvir um amém? Agora estamos prontos para voltarmos a Romanos 4. Amém? Romanos 4 diz: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita a Abraão ou a sua posteridade, todos nós, pela lei, não é pela lei, mas pela justiça da fé. Como tentamos receber isso? Tentamos recebê-la pela lei, cumprindo a lei. Mas a Bíblia diz que não é pela lei, não é pela lei, mas é através do conhecimento que você é justo pela fé. Pela justiça da fé. Posso ouvir um amém? Amém. Quanto mais eu declaro que eu sou a justiça de Deus em Cristo, mais eu vou ver as bênçãos de Deus na minha vida. Amém? Eu costumava usar a minha fé para crer em Deus por esta provisão, para crer que Deus me curaria, para crer que Deus faria isso, aquilo e aquele outro, e a minha fé se dissipava em muitas direções. Até que um dia o Senhor me mostrou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça que é um dom, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, deveria usar minha fé somente para uma área. Para crer que o que Deus declarou acerca de mim sobre a justiça é verdade. Todo dia eu declaro que eu sou justo pela fé. Eu declaro que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quanto mais declaro isso, mais eu vejo as bênçãos de Deus na minha vida. Posso ouvir um amém? Para você que está anotando, anote isso agora. Escute muito bem. Eu pensava que, quando eu estudava sobre fé e aprendia sobre a fé, fé era para receber cura, receber bênçãos, receber isso. Mas agora, isto é importante anotar, ok? Essa fé no Novo Testamento, 20 vezes é mencionada, é diretamente relacionada à justiça. 20 vezes no Novo Testamento, a fé é diretamente relacionada à justiça. Crê que você é justo pela fé. Somente 4 vezes a fé no Novo Testamento é relacionada à salvação. Pregamos muito sobre salvação, falamos mais sobre salvação do que justiça na igreja, mas a fé só é relacionada diretamente à salvação 4 vezes no Novo Testamento. Mas a fé
é diretamente conectada à justiça 20 vezes no Novo Testamento. O que isso te fala? Fala para você como usar a sua fé. Todo dia vai ter razão para você se levantar sentindo impuro, se sentindo que está longe de Deus, não se sentindo bem com Deus, sentindo que você não merece resposta das suas orações, sentindo que você errou e agora não merece as bênçãos de Deus. É nessa hora que tem que declarar pela fé: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Posso ouvir um amém, igreja? E é importante que você declare, não se preocupe com seus filhos, sua família. Na verdade, a Bíblia diz que deve ser assim. E muitas vezes tentamos transformar nossas esposas, ou tentamos transformar os nossos filhos, e carregamos o processo cheio de ansiedade, tentamos mudar as pessoas que amamos, e é compreensível porque nós queremos que eles sejam abençoados e não sofram as consequências que sofremos. Queremos que os nossos filhos tenham uma melhor vida do que a nossa e também ter todas as bênçãos de Deus na sua vida, mais do que nós, e que eles não caiam nas armadilhas que muitas vezes nós caímos e damos conselhos para eles, mas muitas vezes nos aproximamos deles com a lei. E também as nossas esposas queremos que elas sejam mulheres de Deus e que sejam submissas aos maridos, amém? E as mulheres digam nada. Certo, isso. Como algumas dizem, meu marido é o cabeça, eu sou o pescoço. Eu mexo para onde eu quero, amém? Glória a Deus. Então, você foca na sua esposa, coloca exigências sobre ela. Lembra-se que exigência vem da lei. Amém? A lei faz o quê? Exige. A graça sempre provê. Quer dizer que Deus não exige de nós, hoje, nada de nós? Lógico que não. Como que você vai amar aquele colega seu de trabalho? Que você tem que ter muitas vezes paciência com ele. Até mesmo para ficar perto dele. A única forma de fazer é assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Declare isso pela fé. E diga ao Senhor, se eu tentar ou não tentar, certo? Não sou eu fazendo, mas o Senhor. Viva a vida de descanso quando estiver com Ele. Santidade não é pelo esforço. E você vai ver que vai ser mais santo por acidente do que fazendo força. Amém? Você vai ter uma vida de vitória por acidente. Por acidente quer dizer, como resultado, do que ficar focado nisso. E toda a igreja diga. Então, se eu quero transformar a minha família, o caminho de Deus é justamente assim. O mundo diz, aqui estão 7 passos para transformar seus filhos. Aqui estão 10 passos para mudar sua esposa. Não, 50 passos. Para a mulher, 50 passos. Quando chegar nos 50, vai ter jubileu. Certo? O homem não entende a mulher, certo? Quando Deus as fez, estávamos dormindo. A forma de Deus é sempre: você se transforma. Olha isso. Se quer transformar a sua esposa, e você também quer transformar os seus filhos, olha aqui para mim, nós vamos ver isso no Salmo 128. Diz assim: pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás, e te irá bem. Quantos querem ser felizes? Até mesmo no trabalho, você desfruta do trabalho das suas mãos, e tudo vai bem contigo? Olha isso, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Videiras produzem uvas. Uvas produzem o quê? Uvas produzem vinho. O vinho alegra tudo. Amém? Como ter uma esposa que te alegra sempre. Amém? Tua mulher será como uma videira frutífera. Amém? Não vai ser uma infrutífera ameixa. Há uma diferença de videira, uvas e ameixa. Amém? E se ela for uma ameixa, Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Vai ser uma videira frutífera. Certo? Amém? Este é o plano que Deus tem para o seu povo. Olha, um plano de fé. Um retrato para você poder ver o que sua vida familiar deve ser. Sua mulher, uma videira frutífera. Os seus filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Oliva, você sabe, produz o óleo. O óleo era usado no Antigo Testamento e também no Novo para ungir. Amém? A unção do Espírito Santo. Ou seja, em vez de um monte de determinação, um monte de trabalho e muito esforço, um monte de trabalho duro, vai fluir. Vai fluir. Como agora a cura. Teve muito esforço? Não, foi um fluir. Foi o óleo fluindo. Está me ouvindo? E alguém diz, obrigado, pastor Prince. Não foi o pastor Prince que te curou? Se eu te curar, colocando as minhas mãos na sua cabeça, vai ficar careca. Entendeu isso? Nada vai acontecer.
Lembra de Moisés no deserto, quando Deus tirou água da rocha? Olha bem isso. Qual homem pode tirar água da rocha? Não foi Moisés, foi Deus, e quando Deus fala, a água sai da rocha na sua vida. Refrigério vai fluir, amém? Se tentarmos fazer a água sair da rocha, vamos apertar até o sangue sair. Está ouvindo, igreja? Os seus filhos, como plantas de oliveira, vão ser ungidos. Vão fazer tudo confluir. Eles vão passar até mesmo nos exames, sem nenhum esforço. Amém. Vão ver coisas que outros não veem. E fazem com mais rapidez, porque eles têm óleo na mente, o óleo do Espírito Santo, em tudo que fazem, amém? Filhos como plantas de oliveira. Quantos querem que isso seja real para esposa e filhos? Amém? Deus não fez isso só para te provocar e depois dizer, só estou brincando, não é para você. Não, não é nada disso. A razão que Deus falou isso é para nos encorajar, porque esse é o seu sonho, o retrato da fé. Para o povo de Deus e a sua família, amém? Mas observe isso. Você quer que a sua mulher seja videira frutífera? Você quer que os seus filhos sejam como plantas de oliveira? Começa com você. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor diz, você quer ver um homem abençoado por mim? Olha sua esposa, uma videira, olha os filhos, plantas de oliveira. O homem deve pensar, sou abençoado? Se eu sou abençoado, a minha esposa será. Se sou abençoado, os meus filhos serão. Não preciso focar que eles sejam. Não preciso fazer com que eles sejam. Se eu sou abençoado, minha esposa também será. Se sou abençoado, meus filhos também serão. Amém? Ou seja, eis, Deus diz, olha, esse é o homem que é abençoado por mim. Olha a esposa, olha os filhos, amém? Olha a sua obra. Ele gosta do seu trabalho, as coisas estão indo bem. Come o fruto do seu trabalho. Ou seja, assim será o homem abençoado. Ou assim é o homem que é abençoado pelo Senhor. Amém? Temos que focar no fato de que somos abençoados pelo Senhor. E se somos a justiça de Deus em Cristo, quanto mais mantivermos essa verdade, vai ter um efeito nos nossos filhos e esposa. Há uma promessa na Bíblia que Deus mesmo vai ensinar os seus filhos. Sabia disso? Olha, essa promessa está em Isaías 54, não diz assim, os seus filhos serão ensinados sobre o Senhor. Sim, devemos ensinar os nossos filhos sobre o Senhor. Mas essa promessa é que os seus filhos serão ensinados pelo Senhor mesmo. Sim, nós ensinamos nossos filhos, como na semana passada. Foi a Páscoa e nossa família decidiu fazer uma festa para que pudéssemos mostrar aos nossos filhos a experiência disso. Colocamos à luz do Novo Testamento Jesus, o nosso Cordeiro da Páscoa. E colocamos a menorá e acendemos as velas no candelabro, e a Páscoa era quando as crianças faziam a pergunta, por que essa noite é diferente das outras? Então eu falei com o Justin sobre essa noite, como Jesus, com seu sangue derramado, fez com que o anjo da morte passasse por cima. Amém? A morte vai passar por cima, o julgamento vai passar por cima, por causa do sangue. Amém? E eu disse, perceba que, Justin, os umbrais das portas da entrada da casa dos israelitas, olha, haviam 2 umbrais e o sangue era colocado aqui, na esquerda e na direita. E a parte que está em cima, olha o que fazia. Fazia a cruz. Ele levantou as mãos, como numa classe. Ele disse, espera. Eu disse o quê? Na verdade, a cruz é de 4 pontos. São 4 pontos. Aqui só tem 3, ele disse. Certo? 2 aqui e o topo. Quando ele disse isso, certo? Deus trouxe à minha memória algo que eu não tenho ensinado já há muito tempo. Eu ensinava isso anos atrás, a aliança da soleira. Há uma aliança chamada aliança da soleira. Até os chineses observam isso de uma certa forma. Eles colocam algo sobre a soleira. Sabe quando entra na casa? Você está fazendo uma aliança com aquela família ali. Amém? Por isso você carrega a sua noiva, na tradição, passar por cima da soleira. Você está entrando numa aliança com ela. Amém? Então a soleira é você entrando na bênção que Deus falou. E quando eles matavam, na verdade, o cordeiro e colocavam o sangue nos umbrais das portas, o cordeiro era posto na soleira. O Justin estava certo. Tem que ter 4 pontos. Amém? E eu pensei, de onde ele tirou isso? Ele não tinha nascido quando o Senhor me deu isso. Amém? E eu não tenho pregado isso para a igreja, então? Ele não pode ter ouvido de mim, mas do Senhor. Foi do Senhor. Nossos filhos têm que ser ensinados pelo Senhor.
bom ensinar para eles sobre o Senhor, mas a promessa em Isaías 54 é que os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E sabe o resultado? Grande será a paz dos teus filhos. Grande será a shalom dos teus filhos. Shalom não é somente paz, é saúde, plenitude, bem-estar e preservação. Grande, não somente a paz, mas grande paz para os seus filhos. Não só saúde, mas grande saúde. Não só bem-estar, grande bem-estar. A promessa é: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Se isso é verdade, o que será que Deus exige de nós para que Ele ensine os nossos filhos? O que é que Deus exige de nós? Amém? Para que os nossos filhos tenham grande paz. O próximo verso fala: com justiça serás estabelecido. Quanto mais os pais são estabelecidos, quando eu digo isso, eu digo de uma família onde o pai é um crente, mas quando tem uma família que o marido não é um crente, então você é o líder daquela casa. Amém? Essa promessa é para você. Você é abençoado, seus filhos também. E o seu marido também será. Estou falando de uma forma geral. Ok? Então, aqui diz se eu estou estabelecido. Não se eu sei um pouco sobre justiça. Pastor Prince, eu te ouvi falar sobre isso. Conheço um pouco de justiça. Eu não perguntei isso. Mas você está estabelecido? Você está estabelecido? A palavra em hebraico é a palavra para firmado. Você está firmado? Você crê nisso? Você crê, eu sou a justiça de Deus em Cristo? Crê? Se você crê, grande será a paz dos seus filhos. Se você crê, o Senhor mesmo ensinará os seus filhos. E por isso vão ter paz. Uma grande shalom. Tudo volta para nós. Quando estamos cheios de preocupações e cuidados, nossos filhos estão observando, eles são incríveis. Quando estamos irados, por exemplo, com uma pessoa do nosso trabalho. Aquela mesma pessoa. Você tem um desses. Você está irado. A criança vai ver a ira no seu rosto e não vai pensar que é com uma outra pessoa, vai pensar que é com ela mesmo. É por isso que nos casos de divórcio, quem mais sofre com isso são as próprias crianças. Não é tanto os indivíduos, mas as crianças. Eles se culpam por isso. A mamãe deixou o papai por minha causa. O papai deixou minha mãe por minha causa. É sempre assim. Eles se culpam e o diabo ajuda com isso. E é por isso que a justiça pela fé é um ensinamento tão vital para o bem-estar da família, quando nós, como pais, estamos estabelecidos na justiça. Há um descanso. E isso afeta os seus filhos. A atmosfera no lar é muito importante. Até as palavras que você fala. Você pode ensinar a Bíblia, mas a atmosfera não está lá. Tem muita briga, muita ira, amargura. As crianças sentem isso. Eles sentem a ira, sentem a amargura, eles não conseguem interpretar, eles sentem mais forte do que os adultos sentem, mas eles não sabem interpretar isso, eles pensam que é contra eles. E não com um colega. Vocês estão ouvindo, igreja? E não pode depender somente dos professores da escola dominical. Não pode depender deles que uma vez por semana ensine os seus filhos. E dizer, sabe, eu deixo que eles assistam o que querem, depois eu levo para a igreja. Isso não basta. Mais do que isso. Não seja um religioso, só diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando dirige, declare isso. Na frente dos seus filhos. Quando orar, ore na frente deles. Amém. Um dia desses, eu estava exercitando e de repente, esse pequeno de 7 anos estava fazendo apoio. Mas ele estava com o joelho no chão. E ele fez, Depois eu me encorajei. E fez abdominal. Amei isso. Eles vão sempre te seguir. Sabe, nós os impactamos mais com o nosso exemplo. Por isso sou fit. E você também deve ser. Sim, falar e ensinar com palavra é importante. Não estou falando que não é importante. Mas muitas vezes, uma atitude fala mais alto para eles do que podemos pensar ou imaginar. Amém. Você está aprendendo? Não só isso, mas quando você está estabelecido na justiça, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Deus promete que se você declarar eu sou a justiça de Deus em Cristo, o terror ficará longe de ti, a opressão não chegará a ti. Os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a sua paz.
Você será herdeiro do mundo e vai herdar as bênçãos de Abraão. Amém? E todas as coisas serão acrescentadas a você. Glória ao nome de Jesus. Tudo que Deus diz é: creia. Creia no que eu falo é verdade. Eu te declarei justo por causa do meu filho, por causa do que ele fez na cruz. Agora você se declare justo. Então, Pastor Prince, o que preciso fazer? Primeiramente, a justiça da fé. Diga justiça da fé. Como disse, sendo justificado gratuitamente, dorinha, sem custo. Então diga isso. Deus me justificou sem nenhuma razão em mim. Sem nenhum custo para mim. Ele me justificou gratuitamente pela graça. Pela redenção em Cristo. Amém. Isso não é bom? Deus te justificou sem nenhum custo ou razão em você. Toda a razão estava nele. Aleluia. Mas olha, a promessa não é pela lei, mas pela justiça da fé. Onde há fé, tem que haver uma declaração. Não basta dizer, Pastor Prince, eu conheço esse ensinamento, já ouvi, e ouvi muitas vezes. Eu não disse nada disso. Você está ouvindo agora. Quero saber, você declara isso? A confissão é muito importante. De fato, a Bíblia diz em Romanos 10, a palavra está perto de ti, olha. Aqui diz, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como o quê? Como a sua justiça, como vamos ver agora. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa palavra salvo, sozo, também é usada para cura. Você será salvo, será curado, será protegido. Amém? E diz, visto que com o coração se crê para a justiça. Então essa confissão de Jesus é a confissão que Jesus é a sua justiça. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa é uma palavra longa. A palavra para salvação é sotéria. Isso inclui também bem-estar. De fato, Strong, ele diz de salvação sotéria como prosperidade. Amém? É bem-estar, também é cura, é plenitude, é paz. É muita coisa. Em hebraico, Yeshua. Jesus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.